Vamos dizer uma Pai do Senhor. Profeta Jonas. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Aleluia a Deus. Profeta Jonas, capítulo 1. Repetindo, profeta Jonas, capítulo 1. Vou ler do 2 ao 9. Repetindo, profeta Jonas, capítulo 1, 2 ao 9. E diz assim a palavra do Senhor: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ele, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou por sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E os que disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Amém. Os irmãos repetem só o 9, o último versículo. 1, 2, 3 e já. E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, Deus do céu, fez o mar e a terra seca. Fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, nossas transgressões, os nossos pecados comuns somente porque nós conhecemos as nossas transgressões, o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós somos formados, e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com sopa, e ficaremos mais altos do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Senhor, repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os gaus do fogo. Nós acreditamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós.
Ó Senhor, se alguém porventura está triste, cabisbaixo, frustrado, decepcionado, desolado, ó Divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo, venha nos convencer, venha nos consolar, venha nos confortar. Estamos aqui porque somos dependentes da Tua graça, dependentes do Teu amor, porque o Senhor me falaste, que estiverem dois em meu nome, ali eu estarei. Aqueles que te buscam madrugada, eles te acharão. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor do Teu Filho, fala conosco pela Tua palavra, venha retarguir, ensinar, instruir em justiça. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Profeta Jonas. Jonas, que é parente do povo de Zebulon. Zebulon, que no começo do Evangelho vai falar que lá do lado de Naphtali e Zebulon resplandeceu o grande luz. As pessoas que estavam no momento em Naphtali e Zebulon pessoas que viviam em trevas. E ali Jonas é chamado para falar o que Deus queria que falasse. Deus, ele tem uma mensagem única mensagem de Deus para cada um de nós: arrependimento. O arrependimento, e ele é não só um arrependimento, são vários, ele é diário, é todo dia. Porque você vai ver que a história de Jonas, conhecida até por Jesus, porque Jesus ele dá exemplo de vários profetas. Você vai ver que cada profeta ele tem uma característica. Você vai ver que Oséias ele é chamado para casa com a prostituta, vive com ela, e toda vez que ela te trair, quando ela vier, você perdoa ela. Isso para você entender. Porque na verdade, o que os profetas, Deus chama os profetas para viver, é porque muitas das vezes, se não temos experiência, se não temos uma vivência, uma intimidade com Deus, e quando vamos falar, não sai muita coisa se não temos experiência. É por isso que Deus coloca situações, chama a diferença do chamado para o escolhido, porque o escolhido, ele vive uma vida diferente. É uma vida de tribulação, de angústia, porque muitas vezes o chamado não entende. O escolhido, ele às vezes demora para entender, mas passa um certo tempo ele entende. Você vai ver que Jesus ele dá exemplo de Jonas, porque os fariseus chegavam sempre nele e perguntavam: que sinal que você pode fazer que você veio da parte de Deus? Os fariseus, ele falou assim: ó, o sinal é o sinal de Jonas. Os seus discípulos não, ele falava uma palavra, tem aqui. A revelação é diferente para os discípulos. Agora, para o chamado, é assim. Porque Jesus vai falar no momento: aquele que come da minha carne e toma do meu sangue tem parte comigo. E tem intimidade com o mestre, tem uma revelação ímpar. Porque quando ele falou isso, as pessoas não entenderam. Porque Deus ele tem intimidade. Por que eu cheguei até aqui para explicar? Porque muitos de nós, irmãos, sonham com o que Jonas tinha. O que Jonas tinha? Jonas tinha uma intimidade com Deus ímpar. A você ouvir a voz de Deus, Deus falar com você no seu ouvido, é uma coisa especial demais. É uma coisa que não tem preço. Porque na verdade existe valor, porque existe diferença, muitas vezes já preguei isso, a diferença de preço e valor. Isso é uma coisa que não tem preço, é valor. Você ouvir a voz de Deus falando com você em voz, é uma coisa que não tem preço, é uma coisa que existe valor. Você vai ver que fala de Naamã, fala que ele era valoroso, e aqui está pregando para ele pregar a mim. Porque o povo, ele tem requinte de crueldade, e na verdade é um povo malvado. E Jonas, ele ouve a voz de Deus falando, e você vê que muitos de nós queríamos ouvir a voz de Deus falando conosco. Muitos de nós somos assim. Só que a questão que é o pior é que muitos de nós também somos diferentes. De Jonas, não somos iguais, porque muitos de nós ouvimos a voz de Deus e não fazemos o que Deus quer. Muitos de nós somos assim, nós ouvimos Deus falando, mas não fazemos, porque Jonas ouviu. Jonas ouviu Deus falando com ele. Por que ele está, irmãos? Ó, ele está em Jope. Jope é a partida. Você vai ver que Nínive é o lado certo e Tarsis é o outro lado.
Muitos de nós estão em Jope, começando a partida. E muitos de nós não vamos para Nínive. Por que muitos de nós não vão para Nínive? Porque nós entendemos a nossa paz. Como que é a nossa paz? A nossa paz, a gente quer descansar todo dia. A gente não quer ter dor de cabeça com nada. Nós pensamos no sossego, porque a paz de Deus é diferente. Como que é diferente? A matemática é diferente, a geografia é diferente de Deus. Porque, como que é? Porque a paz de Deus excede todo entendimento, porque a nossa paz é só descansar. Porque a paz de Deus, como que é a paz de Deus? É você ir num lugar que está sendo guerra, mas está em guerra, mas você está em paz. Você vai no meio de um lugar que está acontecendo um monte de tribulação, mas você está em paz. Você vai em um monte de lugar que tem aflição, mas você está em paz. Porque se você não está em paz, o que a paz faz? A paz que excede todo, porque isso, o nosso entendimento, vamos fazer assim, nosso entendimento, ele está aqui. O entendimento de Deus está aqui. Porque o caminho de Deus é maior que o nosso caminho. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Nós pensamos num nível, Deus pensa em outro. Então, a gente quer entender tudo, mas o obediente, ele obedece sem entender. Senhor, por que o Senhor quer libertar esse povo? Senhor, por que o Senhor quer transformar esse povo? Esse povo merece morrer. E muitas vezes pensamos desse jeito, porque Deus gosta de sinceridade. Por isso que muitos de nós não conseguimos orar mais de 20 minutos, porque às vezes nós somos sinceros com nós mesmos e com Deus. Porque você vai ver que Jó, a primeira característica que fala de Jó, Deus dá testemunho de Jó, a característica fala sinceridade. Porque cidadão dos céus, sinceridade. Aí passa e fala verdadeiramente segundo o seu coração. Então sinceridade é porque quando somos sinceros, entendemos. Porque enquanto o entendimento de você obedecer sem entender, porque a paz, o que a paz traz? A paz traz duas coisas: consolação e libertação. Eu vou falar de novo, porque a parte é mais importante, eu friso. O que a paz dá? A paz de Deus. Não estou falando a paz do mundo, estou falando a paz de Deus. Porque a paz do mundo é assim: você fica sem fazer nada, fica embaixo de uma árvore conversando, só na sua, porque vai falar que Jesus quer ter embaixo da borboleta e ele só é borboleta. Então o que acontece? A paz de Deus excede todo entendimento do homem, mas dele é diferente. Porque como que a gente consegue ter paz no meio de uma guerra terrível? É só Deus, porque a paz dele traz consolo e te liberta da situação. Eu vou dar um exemplo, rapidamente, já comentei várias vezes. Abacuque, ele está num momento que é um momento totalmente destroçante o país inteiro. E ele vê e fica assim, você entende que ele vê destruição em todos os ângulos que ele vira, 360, em todos os setores ele vê destruição. E ele no começo, capítulo 1, ele fala, vai falando só os ai, vai só correndo nele. Depois que Deus fala com ele, Deus mostra uma visão primeiro. Aí quando Deus fala com ele, que o justo viverá pela fé, o justo, ele não pode entender o quê? Ele não pode só ver e esperar as coisas que vê. Se ele só espera as coisas que ele vê, ele nunca tem tempo, porque a fé você tem que esperar sem ver. Então ele está olhando e não está preocupado quando ele ouve, porque a gente só fica preocupado em volta de nós quando não estamos ouvindo a voz de Deus. Se a gente fica preocupado com a circunstância em volta de nós, nós estamos tendo fé em Deus. Isso é um grau, é um termômetro para saber se estamos crendo ou não crendo em Deus. Se a gente começa a olhar, pode fazer o teste, cada um faz o teste hoje. Se eu olho em volta, 360. Se eu estou preocupado demais com a situação, eu não estou tendo fé em Deus. Aí isso deixa a preocupação, porque Davi quantas vezes ele orou? O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha defesa, porque dele, ele não poderia fazer nada, se não fosse Deus na vida dele. Tinha como Deus tirar ele da malhada lá e colocar onde colocou ele. Ele sabia que por ele mesmo era impossível de chegar. Ele sabia que não tinha capacidade ali. O que ele poderia fazer? Servir as pessoas e a Deus com fidelidade. Eu poderia fazer isso.
Isso eu poderia fazer isso, eu poderia fazer outra coisa. O quê? Eu só posso fazer o quê? Eu só posso perdoar, Senhor. Eu posso tentar amar. Quando eu não conseguir amar, me ensina a amar, porque eu não consigo amar. Senhor, eu não consigo tal coisa. Senhor, eu queria fazer tal situação. Não, Senhor, eu não consigo. A dependência dele não estava nas pessoas, porque o maldito homem que confia no homem foi na perna do seu braço. A dependência dele, sempre a força dele estava naquele que fez os céus e a terra. E quem conhece a palavra vai entendendo que isso muda. E muitas das vezes, irmãos, a gente só conhece porque em 89:14 de Salmo diz que a base do trono é justiça e juízo. O arrependimento, a gente tem que ter justiça, porque a gente tem juízo. A gente fala, não, essa situação, não. Você vai ver que o livro de Jonas é sobre arrependimento, porque o povo, quem tem que pregar, tem que se arrepender, e ele tem que se arrepender. E muitas das vezes, você vai entender que Deus ele leva a vento. Já comentei sobre isso. Rapidamente vou falar sobre o vento. Abre um parênteses. Você vai ver que Deus ele usa o vento. Tem um verso 11:5 de Eclesiastes que fala: assim como você não sabe o caminho do vento, e nem como se formam os ossos do ventre da grávida, você não sabe das minhas obras. Muitas vezes nós sabemos das obras de Deus, pensamos que saber das obras de Deus, mas a gente não sabe. Deus, a gente pensa que ele veio por um lado, ele veio por outro. Você imagina Paulo e Silas louvando na prisão, achando uma situação que Deus ia fazer alguma coisa. Vamos ter o nosso devocional, nosso momento, nossa madrugada, intensidade, ritmo, foco, propósito que não abandonamos. Sim, não importa se ele fazer, se não fazer, ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo fiel. Então vai acontecer, vai entender que vento. Moisés tinha um momento de uma unção sobre Moisés ímpar. A Bíblia fala sobre isso. Está ali, egípcio, mar. Senhor, o que eu vou fazer? Bate cajado. O vento oriental bate e abre o mar e o povo passa. O vento, você vê que o vento de Deus, uma situação que traz o quê? Libertação. Abriu o mar e o povo passou. O vento trouxe libertação. Você vai ver que tem um momento que Ezequiel está numa visão num vale de ossos secos. E aí ele pergunta: Ezequiel, pode esses ossos ter vida? Você vê que a consciência ímpar de duas palavrinhas pequenininhas de Ezequiel, porque na verdade a gente pensar muita coisa, a gente pensa, mas fazer alguma coisa que ele faz tudo as coisas são Deus. Porque ele fala, tu sabes, na verdade. Então, ora, Ezequiel, venha quatro ventos do quatro cantos. Quando ele ora, faz o vento vem e vai juntando osso no seu osso, músculo no seu músculo, e vai vindo. Você vai ver que o vento ele traz restauração. Muitos de nós que estamos morrendo, quando clamamos a Deus, orando, Senhor, dá vida, a vida vem. E o vento traz, ele traz libertação, traz restauração. Aí você vai ver que eu vou comentar um momento, tinha mais, vou comentar só três, de Jesus. Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Quando ele multiplicou pães e peixes, ele multiplicou, e a Bíblia fala que eles não entenderam, os discípulos não entenderam a multiplicação dos pães e peixes, porque o seu coração estava endurecido. Por quê? Irmãos, toda vez que Deus faz milagre todo dia, todo santo dia Deus faz milagre, porque isso é um presente, é uma dádiva. A gente tem que aprender a contar nossos dias. Nos dá um coração sábio, seja de Moisés, olha isso aí, nos dá um coração sábio de aprender a contar os dias. Aprender a contar os dias é você saber viver cada dia. Você correr com paciência a carreira proposta. E você vai ver que Jesus falou para ele, pois eles não entenderam a multiplicação dos pães e peixes. E a única parte que Deus fala, ele obrigou, ele ordenou. Marcos 6:45. Aí ordenou e passaram. Quando chegou a terceira vigia para a quarta vigia, subsistente que é de 9 a 12 horas, que a vigia romana é 3, a vigia israelita é 4, que o subsistente é de 9 a 12 horas em ano. Tem situação na nossa vida que Deus manda vento, porque para amolecer o coração, porque muitos de nós somos assim. Enquanto endurecemos nosso coração, porque não fala quantos discípulos endureceram seu coração. Não fala, ele não fala. Só precisa dizer, sabe por quê? É porque a guerra espiritual entre o bem e o mal, ela é acirrada, ela é triunfante. Então muitas das vezes, essa guerra é num momento. Está tendo uma guerra espiritual e você nem percebe que seu coração endurece, é um segundo de
e vai voltando, eu não me lembro do segundo. Então você não vê quando endurece o coração. E quando o escolhido endurece o coração, Deus manda o quê? Vento. Porque aí ele faz o quê? Não, pode endurecer. Estou mandando um vento, aí eu vou vir sobre as águas. Todo escolhido é assim. Ó, endureceu um pouquinho? Tá bom então. Toma esse vento. O vento está aumentando. O vento está aumentando. O vento... Quando não aguentar mais com o vento, ele vem sobre as águas. Ele vem e faz o milagre. O vento ele serve para libertação, para restauração, para despertar. Ele serve para várias coisas do vento. E aqui, porque muitas das vezes não queremos fazer o que Deus quer. Em Jonas, não queremos. Nós achamos que estamos certos, somos assim. Porque Deus, Deus gosta de sinceridade. Sinceridade. Entendeu? Sinceridade. A gente ajoelhar para Deus e falar: Senhor, eu estou sentindo isso hoje. Tira do meu coração, porque isso eu não quero. Senhor, sozinho eu não consigo, eu preciso perdoar. Porque se eu for sozinho, eu vou fazer só. Eu vou baixar o microfone para falar, porque a gente palavra torta, e Deus perdoa. A gente só faz merda. Desculpa falar desse jeito, porque fala, eu até tirei o microfone, falei assim, vou testar seu microfone, para aprender, porque eu bati o pneu der certo, não tive microfone. Então, né, a gente vai, então acontece, sem isso aí a gente não consegue, sem Deus. Então muitas das vezes precisamos endurecer o nosso coração. E Jonas ali tinha a situação, e o núcleo da mensagem está agora. Porque você vê que ele mandou o vento, e os marinheiros estavam lá, e o vento veio. Então o que acontece? O vento veio. Você vê que quem nos dá, porque a nossa missão ela é maior que nós. A missão de cada um deles é diariamente. 99% aqui é escolhido para acordar 4 horas da manhã, é escolhido. Não é qualquer um que acorda 4 horas da manhã para buscar Deus. A gente nem conhece, nem entende tanto o movimento, mas aqui está. Quem não conhece, porque eu vou ter que comentar isso de novo. Você vai ver que Gamaliel, eu comentei esse dia, Gamaliel, ele era um rabino venerado. E na verdade os discípulos foram presos e levaram os discípulos para ele. Jesus tinha se ascendido aos céus. E aí falaram para ele: não, vamos fazer tal coisa com os discípulos. Aí falou assim. Aí ele dá um exemplo. Se levantou 2 pessoas nesse último século: Teudas, que é um rei de Seleucida, e Judas o Galileu. Não é Judas Iscariotes, nem Tadeu Judas, é um outro Judas, Judas o Galileu. Eles foram líder de uma revolução. Mas o que acontece? Eles por si só se acabaram a revolução que eles fizeram. Quando não é Deus, irmãos, eu vou falar isso aqui, para algumas pessoas ouvirem. Quando não é Deus, uma situação X ou isso, quando não é Deus, você pode deixar que se desfaz sozinho. Porque tem situação dentro da nossa vida que quando não é Deus, se desfaz sozinho. Mas quando é Deus, Deus não para. Quando é Deus, ninguém para Deus. Nenhum de nós tem capacidade para frear Deus. Deus é uma coisa que não para, igual ele tinha um propósito da vida de Jonas. Jonas, eu estou com você para ir. Você vai, aí derrubou. Você vai ver que aí que está. Quem não sabe a sua missão, fica perdido. Quem não sabe a sua missão, ele sabia a missão dele. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Aconteceu. Você vê que todos os marinheiros foram atrás dele. Ei, chama o seu Deus, acorda, porque todo mundo está orando o seu Deus para parar o vento. Você vê que o escolhido, olha só o que eu vou falar, o escolhido, o limite do escolhido é bem maior do que o chamado. O limite do escolhido é bem maior do que o chamado. Por que o chamado? O chamado estava desesperado. Todo mundo tinha uma missão. O chamado, vamos morrer desse vento, vamos morrer desse vento. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Não estava preocupado. Ele não estava preocupado porque ele sabia que era Deus. Porque na hora que ele foi acordar, os marinheiros foram acordar, todo mundo já tinha orado a seu Deus. Na hora que ele foi acordar, como assim? Eu sei que está fazendo isso, né? Eu sei. Eu sei. Quem é você? Eu sou hebreu. Conheço quem fez o céu, a terra, o mar. Eu conheço tudo. Eu conheço quem fez. Esse que conhece tudo, eu sei. É diferente porque quando você entende que você é escolhido, você sabe que o seu limite é a mais. Ele vai a mais. Ele transpassa o limite normal. O escolhido, ele transpassa o limite. O chamado não. O chamado é coisinha que ele desesperado. Ele fica, o que eu vou fazer? Ele fica andando os cabelos, já fica tudo, ele não sabe o que ele faz. Agora o escolhido não. O escolhido ele sabe. Ele sabe o que ele está falando. Só que na verdade você vê que você quer que pare, olha só, olha o que ele fala. A gente muitas vezes lê e passa despercebido. Você quer que pare, vento? Joga eu no mar.
Olha só o que ele fala. Enquanto os discípulos lá na frente no Evangelho está preocupado de cair na água, porque você vai ver na tempestade com Jesus, os discípulos estavam com medo de cair na água. Jonas, você quer que pare esse vento? Joga no barco. Joga no barco e vai parar. Olha só, na verdade, porque isso que às vezes vai entender justiça e juízo de Deus, sabe por quê? Porque na verdade assim, você vai ver que você vê que ele queria justiça para os marinheiros, mas não queria justiça para o pessoal de Nínive. Irmãos, isso é uma coisa que eu sei que Deus está falando com algumas pessoas, porque nós muitas vezes, quem é escolhido, pensa assim. Nós pensamos assim, os escolhidos, eu sei que os escolhidos estão pensando comigo junto, porque sabe o que os escolhidos pensam às vezes? Não, essa pessoa, eu quero que seja salva, essa aqui, às vezes não. Porque eu sei que ela fez, Senhor, o Senhor não é justo? Talvez ela mereça, talvez padecer mesmo. E nós pensamos, Deus gosta de sinceridade. Deus ele não gosta de uma coisinha faz de conta. Entendeu? Nós cremos de verdade. E quando somos sinceros que temos no nosso coração, nós tiramos nosso coração para falar para Ele. É a hora que muitas vezes ele entra de uma maneira que você não entende, porque ele foi sincero, se ele para o vento, você vê que ele também tinha juízo na cabeça dele. Ele sabia, ele tinha plena certeza, se jogasse ele do barco para fora, ia parar o vento. Ia parar o vento. E todos sabemos que parou o vento. Só que na verdade ele está. Deus está falando para ele: joguei, você caiu fora do barco para livrar eles, mas quem eu quero livrar do lado, você não está nem aí, né? Então tá bom, vou aumentar a sua prova. Sua prova só era um vento, agora vou fazer um grande peixe. Aí que está a prova do escolhido. Se ele não quer fazer o que Deus quer, a prova vai só aumentando. Eu sei que está falando com várias pessoas aqui. A prova do escolhido vai só aumentando, vai só apertando. Vai fazer? Não vai? Então tá bom, vou fazer aqui, ó. Vou apertar até você envergar, você entender que é eu que estou falando. E quando você entende que ele está falando, você fala assim: não, então você deve dizer. E quando você entende que é ele que está falando, fala assim: não, espera aí. Aí que está, para finalizar, ele vai falar assim: ele quer dizer isso. Se o Senhor me poupar, eu vou ver de novo o seu tempo. Ele vai dizer isso. Só que na verdade você vê que nós escolhidos somos tão falhos que somos dependentes dele, porque o escolhido tem que ser dependente dele 24 horas. Se não for, perde o foco, perde a missão, como Saul. Vou dar um exemplo: como Saul perdeu o foco, perdeu a missão. Mas você vai ver que ele fala assim: se o Senhor me poupar desse grande peixe, eu vou fazer. Ei, na hora que ele pregou, se arrependa-se. Todo mundo se arrependeu, estava com o conselho da palavra de Deus. Ele vai fazer o quê? Ele não vai para o templo, ele vai ficar numa árvore, é uma folha de cororeira. Aí Deus falou assim: você prometeu para mim que você ia ficar no templo, você não foi, né? Tá bom. Queimou a folha de amoreira, ele tirou, né? Secou. Assim que ele fala, secou, desde debaixo até acima, secou a folha. Fala: poxa, o Senhor é mau, porque às vezes a gente faz propósito com Deus e a gente não cumpre. Porque Deus tem comigo também. Eu queria negócio de palavra. A gente faz propósito com Deus, um aperto. Na hora que Deus está apertando no último, ele fala: Senhor, se o Senhor não ouvir a minha oração, vamos fazer tanta coisa. E na hora Deus ouve a nossa oração e a gente não faz. Aí ele fala: Senhor, o Senhor é mau mesmo, né? Queimou essa folha aqui. Aí, você está preocupado com uma folha só, está preocupado com quantos mil vidas lá. Às vezes, nós escolhidos, ficamos preocupados demais com nós mesmos. E esquecemos das pessoas, o que elas sentem, o que elas pensam, que elas precisam de arrependimento, precisam de sentir amada, precisam de muita coisa. E às vezes, não mudamos de nível porque não conseguimos entender o que Deus está falando para nós há certo tempo. E quando entendemos o que Deus está falando, sentimos mais a presença dele, conseguimos entender o verdadeiro arrependimento. E dentro do arrependimento, porque às vezes nós arrependemos, mas precisa do quê? Precisa ter quebrantamento. A gente ser mais quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito, ele jamais despreza. Então Jonas, ele precisava, como muitos de nós precisamos ser o quê? Um coração quebrantado e contrito. Talvez não dá mais Jesus.
Vocês podem glorificar o Senhor?